Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos concluir o capítulo 16, Dinâmica da Natureza na Amazônia. E hoje nós vamos falar do relevo e da hidrografia na Amazônia. Então, o relevo ocupa a maior parte dele é ocupada pelas depressões. No estado do Tocantins, ela se estende estende-se as depressões do Tocantins e do Araguaia. No centro-sul do Pará e em Rondônia, a sul amazônica. No norte do Pará e no Amazonas e no Amapá e em Roraima, a norte amazônica. No Acre e na maior parte do Amazonas, nós vamos ter a depressão da Amazônia Ocidental. Então, aí nós temos o relevo, né? Vocês estão vendo aí o relevo da região norte, que é composto de depressões, em sua maior parte aí, que a gente está vendo, os planaltos, né, que são essas faixas mais escuras, e as planícies, né, que são as partes mais baixas. Aqui nós temos o rio Madeira, da floresta amazônica, em Rondônia. Bom, os planaltos, eles ocupam áreas restritas dos estados do Pará, do Amapá, de Rondônia e do Amazonas. A porção norte do estado de Roraima é ocupada pelos planaltos norte-amazônico, que configuram aí o divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Orinoco e Amazonas. Esses planaltos, eles são caracterizados pelas formas tabulares, né? Onde nós vamos encontrar o Pico da Neblina, que é a maior montanha que existe no Brasil, em fronteira com a Venezuela. A hidrografia. A hidrografia nós vamos falar exatamente que a Amazônia ela é banhada por uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Porque corresponde a aproximadamente 20% da água doce da Terra. Ela é formada, então, pelo rio Amazonas e os seus inúmeros afluentes, que, além das chuvas, do derretimento da neve, dos Andes bolivianos e peruanos, contribui para a elevação do nível da água de alguns rios da bacia amazônica. Então, aí nós temos uma imagem do porto de Manaus, né, com algumas embarcações atracadas no Rio Negro, né? Isso porque alguns dos seus principais rios, que são de planícies, são favoráveis à navegação, né? Que é um dos meios de transporte mais utilizado naquela região. Então, aí nós temos os principais rios da Amazônia, que aí a gente vai ter o Japurá, o Juruá, o Purus, o Madeira, o Tapajós, o Negro, né? E vários outros. E uma curiosidade, quando o Amazonas entra no Brasil, ele não entra com o nome de Amazonas, ele entra com o nome de Solimões, o rio Solimões. Ele só passa a ser chamado Rio Amazonas quando ele recebe as águas do Rio Negro na altura da cidade de Manaus, certo? Então, um dos seus principais rios são de planície, né? Alguns dos principais são de planície. Isso favorece, como a gente já falou, a navegação, que continua sendo um dos meios de transporte mais utilizados pelos ribeirinhos. Então, o rio Amazonas permite a navegação de embarcações de grande porte até o porto de Manaus, como a gente viu aquelas embarcações atracadas no Rio Negro, bem próximo à confluência de ambos. Os que apresentam quedas d'água, como o Xingu, o Tapajós e o Tocantins, são os que permitem a obtenção de energia elétrica para a região. Então, a extração de ouro nos rios utiliza o mercúrio. E isto, né, é uma atividade que vem poluindo trechos da bacia amazônica. Estima-se que 250 toneladas de mercúrio sejam despejadas nos rios da Amazônia anualmente. Então, esse material é absorvido pelos peixes,
que depois serão consumidos pelos seres humanos, e essa substância afeta o sistema nervoso dos seres humanos e causa outros sérios danos no organismo. O Amazonas garante a sobrevivência de parte da população local, né? E é considerado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia o rio com maior número de peixes, de espécies de peixes do mundo. Em toda a região amazônica há cerca de mais de 3.000 espécies de peixes. Obrigada e vamos às nossas atividades.